Parte final. O inverno do Kraken. 3 anos se passaram desde a coroação na Baía da Água Negra. 3 anos de paz frágil, de consolidação lenta, de inimigos que esperavam nas sombras. O reino das ilhas e dos rios florescera como Arryn prometera. As 3 capitais pulsavam com vida nova, Pique reconstruída, Arrynhal restaurada, Porto Real mais próspera do que sob os Lannister. Os navios do Kraken navegavam de Lys a Iti, carregando grãos das terras fluviais, ferro das ilhas, e histórias de um rei que domara dragões. Mas o inverno chegara. Não o inverno comum, que vinha e ia como as estações deviam. Este era diferente, mais frio, mais longo, mais escuro. Os sábios diziam que duraria uma geração. Os tolos diziam que os deuses estavam zangados. Arryn sabia a verdade. Os deuses não estavam zangados. Apenas indiferentes. A muralha. A mensagem chegou num corvo ensanguentado, suas asas congeladas, seus olhos vidrados. A muralha caiu. O exército dos mortos marcha para o sul. Winterfell está queimando. Arryn leu o pergaminho 3 vezes, como sempre fazia com notícias importantes. Depois, ergueu os olhos para o conselho reunido. Os mortos estão vindo, disse ele simplesmente. Houve silênio. Edmure Tully foi o primeiro a falar, sua voz trêmula. Os mortos. Vossa Graça, isso é lenda. Mitologia. Arryn interrompeu. Como os dragões eram lenda. Como o Kraken era mitologia. Ele sacudiu o pergaminho. Os caminhantes brancos são reais. E estão marchando para cá. Yara, mais velha agora, cabelos completamente brancos, falou com a autoridade de quem vira demais para duvidar de qualquer coisa. O que vamos fazer? Arryn olhou para a janela, para o céu cinzento onde o Rhaegal e Viserion circulavam. Vamos fazer o que sempre fazemos. Lutar. A Grande Aliança. Arryn convocou todos os senhores de Westeros para Porto Real. Inacreditavelmente, eles vieram. Robb Stark veio do norte não como rei, mas como aliado relutante. O jovem lobo envelhecera prematuramente, os olhos marcados pelas perdas da guerra, pela morte de sua mãe, pelo peso de um reino em ruínas. Ele olhou para Arryn com ódio nos olhos, mas estendeu a mão. Meu povo está morrendo, disse Robb. Se você pode ajudar, eu aceito. Depois veremos nossas diferenças. Arryn apertou sua mão. Depois. Os senhores do vale vieram. Lysa Arryn havia morrido, envenenada, diziam, e seu filho Robert, doente e fraco, era representado por Euron Royce, um homem duro que conhecia o valor da sobrevivência. Os senhores das terras ocidentais vieram não Lannister, pois a casa estava extinta, mas seus vassalos, liderados por um jovem chamado Martin Lannister, primo distante que herdara as ruínas de um império. Até Dorne enviou representantes. O príncipe Oberyn Martell em pessoa, a vípera vermelha, com veneno nos lábios e vingança no coração, mas também com olhos que viam o perigo imenso que se aproximava. Stannis Baratheon não veio. Stannis estava na muralha, lutando, morrendo, queimando. Diziam que sua espada, piqueira, brilhava com luz própria contra os mortos. Diziam também que ele finalmente encontrara o propósito que buscara a vida inteira. Arryn olhou para a Assembleia de Senhores, seus inimigos, seus rivais, seus aliados forçados, e sentiu o peso da história em seus ombros. Os mortos não se importam com suas disputas, disse ele, sua voz preenchendo o grande salão. Não se importam com suas casas, seus títulos, seus orgulhos. Eles vêm para apagar tudo: Stark, Lannister, Martell, Oar e tudo. Ele caminhou entre eles, seus olhos escuros encontrando cada rosto. Podemos continuar nos odiando. Podemos esperar que o inimigo mate o outro primeiro. Podemos fazer o que sempre fizemos: lutar por migalhas enquanto o banquete queima. Ele parou no centro do salão. Ou podemos lutar juntos, como um só povo. Não como os 7 reinos, como um reino. O reino dos vivos. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Então Robb Stark se levantou. O norte lutará ao seu lado, Kraken. Não por você, pelo povo que ainda vive. Oberyn Martell se levantou em seguida. Dorne lutará. Pela primeira vez, contra um inimigo que merece nosso veneno.
Um a um, os senhores se levantaram. Arryn olhou para Asha, que segurava o Ron agora com 3 anos, olhos curiosos no colo. Ela assentiu. Então vamos para o norte, disse Arryn. Vamos mostrar aos mortos o que significa enfrentar os vivos. A marcha para o norte. A maior força já reunida em Westeros marchou para o norte. 100.000 homens cavaleiros, soldados, piratas, mercenários, homens livres e escravos libertos. A frota do Kraken navegava pela costa leste, levando suprimentos e reforços. Os dragões Rhaegal e Viserion sobrevoavam a coluna, suas sombras negras cobrindo os exércitos como asas protetoras. Arryn cavalgava à frente, com Robb Stark à sua esquerda e Asha à sua direita. Atrás deles, os senhores do sul. À frente, o norte congelado. O inverno mordia como 1000 agulhas. A neve caía sem parar. Os mortos, diziam os batedores, estavam a apenas 3 dias de distância. A Batalha dos Campos de Gelo. Encontraram o exército dos mortos numa planície congelada ao sul de Winterfell. Era uma visão do fim do mundo. Milhares não, centenas de milhares de criaturas avançando em silêncio. Olhos azuis brilhando na escuridão. Armas de gelo que nunca quebravam. E atrás deles, sobre um cavalo morto, o Rei da Noite e seus olhos como estrelas negras, sua coroa de gelo brilhando com luz própria. Arryn olhou para aquilo e sentiu, pela primeira vez em sua vida, o que seus inimigos deviam sentir ao vê-lo. Medo. Mas ele era o Kraken negro. Não podia mostrar medo. Ele ergueu presa de Rubi e gritou, pelo reino dos vivos. Os exércitos carregaram. O que se seguiu foi além de qualquer batalha que Westeros já vira. Os dragões atacaram primeiro fogo contra gelo, vida contra morte. Rhaegal e Viserion mergulharam sobre as fileiras dos mortos, chamas verde e dourada lavando a planície. Os mortos queimavam, mas sempre mais vinham. O Kraken não podia ajudar, estava longe, no mar congelado, impossibilitado de alcançar o campo de batalha. Pela primeira vez, Arryn lutava sem sua maior arma. Os exércitos se chocaram. Arryn lutou como nunca lutara. Presa de Rubi cantava uma canção de morte, cortando criaturas que já deveriam estar mortas. Asha estava ao seu lado, seus machados girando, seu rosto uma máscara de sangue congelado. Robb Stark liderava a cavalaria do norte, sua espada gelido reforjada a partir da original brilhando com luz própria. Os mortos caíam. Mas os vivos também. Yara Greyjoy caiu protegendo um grupo de feridos cercada por mortos, lutando até o fim com a fúria que ia definir a vida inteira. Arryn não soube até depois da batalha. Quando descobriu, não chorou. Apenas apertou a espada com mais força. Edmure Tully caiu segurando uma ponte, a única passagem que permitira que os sobreviventes recuassem para uma posição mais defensável. Morreu de pé, como sempre quisera. Sor Barristan Selmy caiu como vivera com honra, enfrentando o Rei da Noite em combate singular para ganhar tempo. Não venceu, mas seu sacrifício permitiu que Arryn e Robb alcançassem o inimigo. E então foi só Arryn e Robb contra o Rei da Noite. O último combate, o Rei da Noite era mais terrível de perto. Sua pele era como gelo antigo, seus olhos como poços sem fundo, sua espada uma lâmina de cristal que cortava o aço como se fosse seda brilhava com frio absoluto. Robb Stark atacou primeiro gelido cantando no ar gelado. O Rei da Noite desviou como uma facilidade aterrorizante, contra-atacou, sua lâmina perfurando o ombro do jovem lobo. Robb caiu, mas não antes de cuspir sangue no rosto do inimigo. Arryn avançou. Presa de Rubi banhada em sangue de dragão, forjada para matar o impossível, encontrou a espada de gelo num choque que congelou o ar ao redor. Eles lutaram. Segundos? Minutos? Horas? Arryn não sabia. Sabia apenas que cada golpe era mais difícil, que o frio penetrava sua armadura, que seus braços gritavam com esforço. O Rei da Noite era mais forte. Mais rápido. Mais frio. Mas Arryn era mais teimoso. Quando a espada de gelo perfurou seu peito atravessando a armadura, carne, ossos, Arryn não parou. Avançou sobre a lâmina, aproximando-se do inimigo, e cravou presa de Rubi no coração de gelo do Rei da Noite. O mundo parou. Os olhos azuis do rei encontraram os olhos escuros de Arryn.
Então silenciosamente, quase suavemente ele começou a se desfazer. Gelo virando água. Sombra virando luz. Morte virando nada. O Rei da Noite caiu. E atrás dele, todo o seu exército caiu junto, milhares de criaturas se desfazendo em pó, em água, em memória. O silêncio que seguiu foi o mais absoluto que Arryn já ouvira. Ele caiu de joelhos. O fim Asha o encontrou minutos ou horas depois, ajoelhado na neve, a espada do rei ainda atravessando seu peito. Ela gritou. Correu. Caiu ao lado dele. Arryn. Arryn, não? Ele abriu os olhos, aqueles olhos escuros que um dia contiveram oceanos, e sorriu. Não o sorriso cruel que seus inimigos conheciam. Um sorriso cansado, quase suave. Consegui, sussurrou ele. Matei ele. Você vai ficar bem, não vou. A voz dele era fraca, mas firme. A lâmina dele não é como as outras. Já está me congelando por dentro. Asha chorava, ela que nunca chorava, segurando o rosto dele entre as mãos. Você não pode me deixar. Não depois de tudo. Não, Euron, interrompeu Arryn. Onde está Euron? Está seguro. Com Lysara. Atrás das linhas. Bom. Ele tossiu gelo, não sangue, saindo de seus lábios. Diga a ele, diga que eu o amava. Desde o primeiro momento. Diga que ser pai foi a única coisa que me fez sentir humano. Asha apertou-o contra si, tentando passar seu calor para ele, tentando impedir o inevitável. Eu te amo, sussurrou ela. Eu te amo, seu idiota. Não morra. Não ouse morrer. Arryn ergueu a mão lenta, pesada e tocou o rosto dela. Você foi a única que me viu como realmente sou. E não fugiu. Ele sorriu novamente, mais fraco agora. O Kraken encontrou o seu igual. Os olhos dele começaram a se fechar. Cuide do nosso filho. Cuide do reino. E não deixe meu nome morrer outra vez. Arryn, mas ele não o ouviu. Arryn Wari, o Kraken Negro, rei das ilhas e dos rios, senhor dos dragões, matador do Rei da Noite, morreu nos braços da mulher que amava, sob um céu cinzento, em meio aos corpos de seus inimigos e aliados. O inverno continuava. Mas os mortos não mais marchavam. O legado Euron Wari tinha 3 anos quando seu pai morreu. Lembrar-se-ia dele. Os sábios diziam que não, que crianças tão pequenas esquecem. Mas Euron sempre jurou que lembrava. Lembrava de um homem grande, de olhos escuros, que o segurava no colo e apontava para os dragões no céu. Lembrava de uma voz grave que dizia: um dia, tudo isso será seu. Aos 16 anos, Euron Wari, segundo de seu nome, foi coroado rei das ilhas e dos rios. Sua mãe, Asha, governara como regente por 13 anos com mão de ferro, como seu pai teria querido. Agora, passava o cargo ao filho, mas permanecia ao seu lado como conselheira. Lysara Antarion ainda vivia mais velha, mais pálida, mais sábia. Dizia-se que aprenderá segredos com a morte do Rei da Noite que ninguém mais podia compreender. Dizia-se também que visitava o túmulo de Arryn toda lua cheia, para contar-lhe as novidades do reino. Yara estava enterrada em pique, com todas as honras de uma rainha que nunca fora, mas que merecia ser. Robb Stark sobreviverá milagrosamente. Sua ferida cicatrizara, e ele retornará ao norte para reconstruir o que os mortos destruíram. Ele e Euron firmaram um pacto, paz perpétua entre o norte e o reino das ilhas e dos rios. Os dragões Rhaegal e Viserion permaneceram em Porto Real. Diziam que sentiam falta de Arryn, que às vezes rugiam à noite como se o chamassem. Mas aceitaram Euron como novo senhor, não com o amor que tinha por Daenerys, nem com a ligação forçada que tinha com Arryn, mas com algo novo: respeito. O Kraken ninguém sabia. Alguns diziam que desaparecerá após a morte de Arryn, retornando às profundezas de onde viera. Outros diziam que ainda patrulhava a Baía da Água Negra, esperando o retorno de seu senhor. Marinheiros juravam vê-lo às vezes, em noites de tempestade, um tentáculo emergindo das ondas, um olho negro observando a cidade. A canção do Kraken. Nos anos que se seguiram, cantores viajaram por Westeros cantando a saga de Arryn Wari. Cantavam sobre um menino órfão criado por uma mãe feroz.
Sobre o jovem que reuniu foras da lei e roubou um navio. Sobre o pirata que aterrorizou costas, conquistou cidades, dominou um kraken. Cantavam sobre a conquista das ilhas, sobre a execução dos Greyjoy, sobre o casamento com Asha, a mulher que deveria odiá-lo e o amou. Cantavam sobre a batalha contra Daenerys, sobre o chifre de dragão, sobre a morte do dragão negro e da última Targaryen. Cantavam sobre a fundação do reino, sobre as 3 capitais, sobre o nascimento de Euron. E cantavam sobre o fim, sobre a marcha para o norte, sobre a batalha nos campos de gelo, sobre o momento em que Arryn-Wari cravou sua espada no coração do inverno e morreu para que os vivos pudessem viver. Chamavam a canção de O Kraken Negro. E sempre, no final, vinha a mesma estrofe. Nas profundezas onde a luz não chega, onde o gelo nunca derrete, o Kraken espera seu senhor, que um dia voltará. Não como homem, não como rei, mas como lenda, o Kraken Negro, que matou a morte e morreu para que outros pudessem viver. O epílogo. A tumba de gelo. No local onde Arryn caiu, Robb Stark ergueu um monumento. Não era um castelo, nem uma estátua. Era simplesmente uma pedra, uma rocha negra trazida das Ilhas de Ferro cravada no gelo perpétuo do norte. Nela, gravadas em ferro, as palavras: aqui jaz Arryn-Wari, o Kraken Negro, rei das ilhas e dos rios, senhor dos dragões, que matou a morte e morreu para que outros pudessem viver, que seu nome nunca seja esquecido, que seu sangue nunca seja apagado, que o mar o guarde até o fim dos dias. Dizem que, às vezes, em noites de tempestade, quem passa pela tumba vê uma figura alta, escura, com olhos que brilham como abismos observando o horizonte. Dizem que os dragões sobrevoam a tumba uma vez por ano, no aniversário da batalha, e rugem um som triste, solene, que ecoa pelos campos congelados. Dizem que o Kraken emerge do mar na mesma noite, seus olhos negros fixos no norte, e que seu canto, um som antigo, profundo, belo, pode ser ouvido por toda a costa. Dizem muitas coisas. O que se sabe é que Westeros nunca mais foi o mesmo. O reino das ilhas e dos rios durou mais 100 anos, até que os dragões finalmente partiram, até que o Kraken finalmente adormeceu para sempre, até que a última Wari morreu sem deixar herdeiros. Mas a lenda do Kraken Negro, essa durou para sempre. Porque alguns homens não são apenas homens. São tempestades com nomes. E tempestades, afinal de contas, nunca realmente morrem. Apenas esperam. Fim.